O versículo base da palavra de hoje, ele é bem curto. Aí eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias em 1 Coríntios 3,16. A palavra diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vou repetir. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa é uma pergunta. É uma pergunta feita por Paulo à igreja de Coríntios. E ele estava falando sobre o Espírito, sobre fundamentos. E nesse contexto ele fala que nós somos santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Não só lá naquela igreja de Coríntios, mas na igreja Nova Vida e em cada coração que chega perto do Senhor, como nós cantamos aqui, o coração que perto quer estar do Senhor, aos pés dele, amém? Domingo passado a gente recebeu uma mensagem maravilhosa sobre Espírito Santo. A irmã Nalinda trouxe uma mensagem sobre Espírito Santo. E um dos tópicos é esse, que nós somos santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em nós. E eu queria trazer um foco hoje, compartilhar com a igreja, trazendo foco sobre essa questão, que somos santuários de Deus. Em uma tradução mais informal, uma tradução mais talvez atual, nós somos casa de Deus. Tem até um cântico que nós cantamos ultimamente, que diz: a casa é sua. E aí, às vezes, é difícil conceber essa ideia, porque o Senhor Deus, ele é revelado na palavra como alguém que é onipresente. Ele está em todos os lugares. E, ao mesmo tempo, ele está em nós. E nós somos a casa dele. Então, como é que funciona isso? Né? Mas a palavra de Deus também fala que Deus, ele veio à terra na forma de homem. Era Jesus Cristo. E naquela época, as pessoas poderiam chegar perto dele, as pessoas poderiam tocá-lo. Alguns, com muito esforço, chegaram perto de Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue, há anos estava doente, fraca, tentou chegar perto de Jesus, apesar da multidão, apesar das dificuldades. E ela chegou perto de Jesus e tocou Jesus. Tocou fisicamente a ele. Foi tão forte a fé dela, que Jesus parou e disse: quem me tocou? De mim saiu o poder. Então era Jesus fisicamente ali, aqui na terra. Só que ele passou 3 anos de ministério. Algumas pessoas tiveram que, para chegar perto de Jesus, subir nos telhados. Aquele paralítico, com a ajuda de amigos, 4 amigos, subiu pelo telhado, abriram o telhado e desceram na casa onde estava Jesus, naquele momento. Foi quando Jesus o curou também. Zaqueu, muito pequeno, subiu num pé de sicômoro, né, que era mais ou menos o tamanho de uma mangueira dessa aí. Ele teve que subir para ver Jesus. Quando Jesus passava, apontou para cima: Zaqueu, desce, que hoje eu vou jantar na tua casa. Então Jesus fisicamente estava lá, estava presente. Só que ele teve que subir e voltar à casa do Pai, à direita de Deus. E em seu discurso de despedida, ele disse para os discípulos: não se turbe o vosso coração. E ele disse que não ia deixar
deixá-los órfãos. Ele ia deixar o Espírito Santo. E a dona Linda trouxe essa palavra domingo, falou sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo chamado também de Consolador. Muitas pessoas conhecem o Espírito Santo como Consolador. Só que ele não é apenas o Consolador. A palavra também diz, e Jesus também diz, que ele nos ensinará. Ensinará e nos fará lembrar das coisas que o próprio Jesus falou para as pessoas. E também existe uma função do Espírito Santo que ele nos encoraja. Sabe, às vezes a gente faz isso com o nosso amigo, com o nosso irmão, com o nosso familiar, que um dia está cabisbaixo, um dia está para baixo, e a gente dá uma encorajada nele. Pois o Espírito Santo faz isso conosco. E tudo isso ele pode fazer. A palavra também diz que o Espírito Santo, ele nos dá dons. Dons que equipam a igreja. Para a igreja trabalhar no crescimento um dos outros. Aí vem dons de cura, dons de profecia, vários tipos de dons. E a palavra de Deus também diz que existe o fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, verdade, mansidão. São coisas, são consequências da vida do Espírito na nossa vida. Amém? E essa palavra que a gente leu, nessa palavra, nesse pequeno versículo, Paulo diz aos Coríntios, aquela igreja, diz: vocês não sabem que vocês são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Você já pensou nisso? Como é que é isso? O Espírito Santo dentro de você? E aí eu comecei a refletir, eu queria trazer à igreja essa reflexão sobre estar morando com alguém. E eu queria primeiro trazer você e fazer uma comparação com o nosso mundo aqui. Quando a gente é pequeno, assim, a gente, geralmente, a maioria dos homens moram em casas. E quando a gente é criança, a gente nasce e vive no seio de uma família, e a família, ela vem trazendo para nós uma proteção. Mas também ela nos dá um lar e também uma casa física. E nesse momento você mora com alguém. Você, criança, começa a crescer nessa casa. E você suja essa casa. Você bagunça nessa casa. É ou não é? E os pais com muita paciência, os familiares com muita paciência, tentam lhe ensinar a pôr a casa em ordem, a pôr as coisas no lugar, a deixar tudo limpo. Não é isso? Quando você é criança, você começa a aprender a trabalhar, a lidar com a sua própria casa, com aquele espaço que você tem. E aí nós somos ensinados, treinados pelos pais. Às vezes a gente deixa, sei lá, quando criança deixava as coisas no chão, brinquedos, e não apanhávamos, não guardávamos. Aí os pais com paciência, olha, você precisa guardar o seu brinquedo. Roupa, também, deixando roupa no chão. Ou então vem sujo da rua. Isso não acontece com os meninos daqui não, né, Graça? Nenhum dos meninos. Vem brincando da rua. E aí vem com lama nos pés e chega na casa e suja a casa e vem trazendo uma certa desordem na casa. Mas os pais pacientemente vão trabalhando nos filhos e a gente vai aprendendo. E a gente vai crescendo. Um certo estudo, um certo sociólogo diz que nós, nas nossas fases da vida, né, trabalhamos assim. Nós, enquanto crianças, somos dependentes. Quando nós somos jovens, nós queremos ser independentes. E quando adultos, nós descobrimos que nós, na realidade, nem somos dependentes, nem somos totalmente independentes. Nós somos interdependentes.
Nós dependemos dos outros mesmo. Então, na infância existe essa dependência e a gente está precisando de ajuda, inclusive como lidar com a nossa casa e nosso espaço físico. Na juventude, na fase da independência, alguns partem para morar sozinhos. Não sei quem já teve essa experiência. E aí você tem a sua casa, só sua. E muitos aqui vibraram para poder chegar na sua independência e morar na sua própria casa. Olha, eu vou cuidar de tudo, vai ser só minha. Só que nesse momento, você descobre que nas gavetas não nascem as roupas limpas. Alguém tem que lavar, e é você. Não existe um botão de auto-clean na casa. Alguém tem que limpar, e é você. E aí você começa a pôr em ordem aquela casa. E limpa aquela casa, e é você responsável por aquilo. Nessa fase, você é totalmente responsável pela sua casa. As pessoas que moram sozinhas. É nessa fase também, somente das pessoas que ficam solteiras e passam muito tempo sós, aí vem aqueles hábitos dos solteirões, né? E aí eles têm aqueles hábitos de fazer sempre a mesma coisa. E às vezes fica até difícil depois dali ele se casar com alguém, morar com alguém, porque um choque de hábitos, não é isso? Aí, alguns passam a morar sozinhos na sua juventude. Outros permanecem com os pais. Não é isso? Acho que já foi falado aqui, eu acho que você deve ter visto na televisão, da geração canguru. Alguém ouviu falar da geração canguru? Eita! Que a geração canguru são jovens, mais ou menos entre 25 e 34 anos, que têm adiado a saída da casa dos pais. E aí eles permanecem lá. Não estou aqui para julgar. Estou só relatando as fases da vida. E isso acontece na vida. Então, alguns partem para morar sozinhos, outros ficam na casa dos pais até os pais botarem para fora. Você ri, mas isso aconteceu. Isso aconteceu não aqui nesse país, mas não lembro qual país, mas eu vi a reportagem hoje. Isso não aconteceu hoje, mas os pais entraram judicialmente contra o filho. Juiz, meu amigo juiz, faça ele sair de casa, pelo amor de Deus. Já está na hora. Então, nos Estados Unidos é assim, né? Logo cedo, depois do ensino médio, vai para a rua, vai voar. Aqui no Brasil, né, a gente ainda tem uma... Como é, Roberto? Pois bem, e os pais entraram na justiça e disseram que avisaram há muito tempo e tal. O menino ainda alegou 6 meses, aviso prévio e tudo. Mas a questão é que o juiz não engoliu essa, disse, não, seu pai avisou faz tempo, sai agora. E ele finalmente adquiriu a sua independência. Então acontece isso, na infância, na juventude, e aí quando nos tornamos adultos, aí vem aquela fase onde a maioria, né, se casa, e aí vai morar com outro alguém. Aí vem outro desafio, é você organizar a casa com esse outro alguém. Aí, meu amigo, primeiro ano, né? Eu não sei quem sofreu no primeiro ano, mas eu acho que muita gente sofreu, sabe? Quem deixa a chinela no meio da casa, quem não deixa. A tampa da pasta, sabe? Toalha molhada, o que mais? Eita, aí, pessoal lavando roupa suja aí. Então, aquele ano da adaptação, onde você organiza, você está morando com alguém. Então, você começa a se organizar. Sabe? E você começa a criar regras para uma boa convivência. Dizem, que tal não fazer isso, não fazer aquilo e tal. E a pessoa faz 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Não é o seu filho, é o seu marido. Não é o seu marido, não é a sua filha, é a sua esposa. E aí você começa a tentar criar regras na sua casa e tentar conviver ali. Geralmente, os casais vêm de culturas diferentes, né? O homem e a mulher, e aí vem um choque. E também hábitos comuns nas casas. Né? Tem gente que
tem gastura de ver alguém escovando os dentes, né? Tem gente que é assim, né, pastor Timóteo? Não vou nem dizer, dona Linda. Tem gente que não tem, tá lá, conversando, escovando os dentes do lado, é uma beleza. A questão é que depois nascem os filhos e aquele ciclo continua. E não acaba aí. Na terceira idade, os pais que já estavam adquirindo uma certa independência tornam a ficar dependentes. Aí eles voltam à casa dos filhos. Por várias outras questões, os pais voltam e aí tem novo conjunto de regras, nova adaptação, tanto para os filhos quanto para os pais. E essa foi a sessão da mensagem chamada Morando com Alguém. Amém? Eu queria abrir essa mensagem sobre isso, porque esse versículo fala que alguém está morando com você. Você é casa. E quem está morando com você hoje é o Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus mora comigo, mora com você. Trazendo essa questão para a vida espiritual, após a conversão, o Espírito Santo vem habitar em mim, vem habitar em você. Isso é um grande privilégio. É como se os discípulos tivessem Jesus toda hora, todo o tempo ali com eles. É o Espírito Santo toda hora, todo o tempo comigo e contigo. Será que nós estamos aproveitando esse privilégio? Estamos usufruindo desse privilégio? É uma experiência indescritível. O mundo não conhece. A palavra de Deus tem que escrito claramente. Coisas que o mundo não pode te dar e nem pode entender. O Espírito Santo de Deus. Você não pode comprar. Nenhum desses artistas mais famosos, nenhum dos políticos, dos mais poderosos, nenhum dos traficantes que tenha mais dinheiro, seja mais violento, pode te dar ou obter o Espírito Santo pelos recursos deles. O Espírito Santo não vem por dinheiro, não vem por fama, não vem por poder. Ele simplesmente vem morar com você quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Interessante isso, né? E o mundo não pode conhecer, são duas coisas, até que eu falei na mensagem passada. E a paz que excede todo entendimento. O mundo não pode te dar a paz que só o Senhor pode dar. Uma paz que só o Senhor pode dar, que o mundo não entende. O mundo pode te dar uma paz por meio de remédios. Ele pode tentar te saciar por meio de drogas, por meio de sensações, por meio de falsas companhias, falsas amizades. Mas a paz, aquela verdadeira paz, aquela estabilidade, aquela sensação que nós até falamos na última palavra, de estar satisfeito, aquela coisa de quando alguém vem com comida bem gostosa, você já almoçou e você nega e diz, não, obrigado, porque eu estou satisfeito mesmo, não é porque eu não quero não, é porque eu estou bem, estou de boa. O Espírito Santo, a paz do Senhor, traz isso na nossa vida. Sabe, mesmo nas tribulações, mesmo na necessidade, ele te dá uma paz tremenda. Então são coisas que o mundo não pode te dar. Só o Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode te dar. Só uma vida espiritual. Livros não podem dar. Você pode tentar fazer graduações, pós-graduações em sociologia, em teologia. Ser doutorado. Tem um doutorado, né? Eu não sei se o Timóteo lembra, o pastor é em divindade, né? Doutorado em divindade. E não é assim que vem o Espírito de Deus para a sua vida e para a minha vida. É algo espiritual, uma experiência transcendental. Não está aqui na carne, é algo pessoal também. Amém? Então, Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei
e cearei com ele, e ele ceará comigo. Então é simples. É assim que o Espírito Santo entra na minha vida e na sua vida. É quando você abre a porta para ele. Quando você vem até aqui, você está abrindo a porta para Deus. Quando você está orando, você está abrindo a porta para Deus. Quando você está meditando na palavra, você está abrindo a porta para Deus. Quando você está servindo ao seu irmão, fazendo o que agrada ao Senhor, você está abrindo a porta para Deus. Você está com Ele. E Ele disse que vai entrar na sua casa e vai jantar com você. Ele vai almoçar com você. Ele vai tomar o café da manhã com você. Onde você for, Ele irá, como a dona Linda falou aqui muito claramente, fez uma dinâmica aqui, andando com o Espírito Santo. E é assim. Agora, quando Ele entra na minha casa, quando Ele entra na sua casa, acontece uma coisa. Ele não deixa como ela está. Ele não consegue deixar a sua casa como ele está. Sabe, algumas coisas oferecidas pelo mundo são assim. E você tem essa coisa do mundo e ele não mexe na sua vida, e isso é muito bom. As pessoas gostam das coisas do mundo, oferecidas pelo mundo, porque o mundo não se intromete na sua vida. O mundo meio que respeita e coloca-se uma tal de uma liberdade total, e você pode fazer o que quiser, inclusive o ruim. Só que quando Jesus entra na sua casa, o Espírito Santo está dentro de você, como Ele te ama, Ele começa a te dizer o que é bom e o que é ruim. Não é simplesmente o que desagrada a Deus e o que agrada a Deus, é o que faz bem para você e o que não faz bem para você. Porque Ele sabe, Ele te criou, Ele sabe o propósito na tua vida, mais do que ninguém Ele sabe. E Ele fica muito triste quando a gente acaba se destruindo e fazendo coisas que são destrutivas. Não somente para nós, como para aquele que está do meu lado, destruindo aquele que o Senhor ama também, as pessoas que estão do nosso lado. Então Ele não nos deixa como nós estamos. Para aquela mulher pecadora, que a turma estava querendo apedrejá-la, foi o que Jesus disse? Ele disse para as pessoas que estavam querendo apedrejar, disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E para ela ele disse o quê? Vai, continue fazendo o que você estava fazendo, eu não vou me meter na sua vida. Ele disse: vai e não peques mais. Porque ele sabia que ela estava em um comportamento, em uma situação autodestrutiva. E não somente a vida dela, mas a vida daqueles que se envolviam com ela. Destruindo famílias. Ela estava destruindo a própria vida dela. E ele disse: vai e não peques mais. E ele começou a influenciar a vida dela. Então, quando Deus, a gente colide com Deus, né, como existe aqui uma programação de jovens, para quem não conhece, colisão 12 é quando você colide com o mundo, né? Mas quando você colide com Deus, você não fica da mesma forma. O Senhor muda o seu nome. Abraão vira Abraão. Jacó vira Israel. Saulo vira Paulo. Ricardo vira quem? Adriana vira quem? Irmã Nira vira quem? O Senhor começa a transformar, mudar. Ele não deixa a casa como está. Amém? Só para você... É uma questão já de informação. Não existe o versículo vinde a mim como estás. Não existe na Bíblia. Às vezes a gente vê muito assim nas frases, vinde como estás. Existe o vinde a mim os cansados e oprimidos e eu os aliviarei. E ele muda o contexto da sua vida, ele muda como você está, a carga que você tem. Existe uma mudança quando você colide com Deus. Amém? Zaqueu, aquele homem que a gente mencionou, que ele subiu numa árvore, ele
cobrava impostos e ele ficava com uma parte para ele. Era ilegal, ele roubava isso. Roubava isso da nação dele, roubava isso das pessoas. Ele era um ladrão. Mas quando Jesus entrou na casa dele, Jesus mudou as coisas de lugar. Mudou de um jeito. Zaqueu, ele deixou, né? Também você precisa deixar que o Senhor faça mudanças no seu coração. Zaqueu entrou, Jesus entrou na casa de Zaqueu, mas não somente fisicamente na casa de Zaqueu, mas Jesus entrou no coração de Zaqueu. Mudou a ordem de coisas. Sabe, informações e conhecimento destrutivo, coisas do mundo, coisas nocivas, ele desconstruiu, ele desfez e colocou novas informações. Colocou algo precioso, algo que vem do céu, a sabedoria do céu. Foi de um jeito que Zaqueu disse: olha, Jesus, eu mudei, eu estou aqui totalmente constrangido. E eu quero lhe dizer que a todos que eu levei e tirei alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso é mudança. Isso é colocar a casa em ordem. É o coração em ordem. Agora na ordem divina. Porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Se você for pensar na criação e for ler aqui em Gênesis, a criação teve uma ordem. Primeiro isso, depois aquilo outro. O seu corpo, o corpo humano, ele é equilibrado. Existem a ordem para as coisas. As plantas, o ecossistema onde vivemos, tudo isso tem uma ordem. Você já refletiu sobre isso? Nosso Deus é um Deus de ordem. E a gente que às vezes leva tudo à desordem, tenta desordenar tudo, a gente desmata, a gente acumula lixo onde não deveria acumular, a gente mata pessoas. O ser humano, ele meio que traz uma desordem, mas o Senhor é um Deus de ordem. Pastor Timóteo estava explicando sobre uma condição do homem chamado lute ou corra, né, Timóteo? Lute ou fuja, que é aquela condição onde você está naquela adrenalina, algo acontece na sua vida e você está preparado para lutar ou para correr. E aí a sua pupila dilata, os músculos recebem sangue, sabe, o seu sistema digestivo para. Então você está preparado para lutar ou para correr. Isso é maravilhoso. É algo que o Senhor fez, né, o nosso corpo, né, em ordem, né? E aí ele estava falando também, onde ele trabalha, pessoas que chegaram com tétano, não é isso? E aí eu perguntei para ele: pastor Timóteo, aí o pessoal chega tremendo, é? Aí ele disse: só no começo, a gente dá uma injeção e aquilo regula. Porque tem coisas que o corpo humano, ele mesmo se regula. Você já pensou que o seu coração bate normalmente? E aí, hora ele bate mais ligeiro, hora ele relaxa. Isso ele vai se regulando. Sabe quando deve bater mais ligeiro, quando não deve. Quem está com tétano, isso desregula. E aí, às vezes, fica difícil. E aí, quimicamente, eles tentam regular o que o corpo deveria estar regulando. É quando o corpo entra em desordem e a gente tenta ordenar. Mas, naturalmente, o nosso corpo vive em ordem. Amém? A nossa casa deve ser ordenada, deve ter ordem. O Senhor, Ele espera que a nossa casa, o nosso coração, seja um lugar de ordem, que seja harmonioso, que seja um coração que tenha paz. Então Ele tenta, ao chegar na sua casa, na minha casa, no nosso coração, colocar as coisas em ordem. Algumas vezes nós não deixamos, mas Ele procura não deixar
como nós estamos. Ele sempre procura colocar as coisas em ordem. Sabe, para os discípulos, ele tentou colocar as coisas em ordem. Ele disse, quem quiser ser o maior, que seja o menor. Porque naquela época, eles, sabe, aquela cultura mundana, né, que o maior é aquele que é servido. Aquele que manda em todo mundo. E Jesus ele veio e inverteu isso. Olha, a minha ordem é o seguinte, é o contrário. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. E aí ele pega, joga, bota uma toalha no ombro, pega uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. E Pedro fica contrariado, disse, Jesus, o senhor não vai lavar meus pés, não. Ele, se você não lavar seus pés, você não tem parte no meu reino. Ele, pois então lava tudo. E assim, ele tentando reordenar as coisas nos corações daqueles que o buscam. Amém? Aquela viúva pobre, ele disse acerca dela, aquela que colocou 2 moedinhas. Ele estava observando, assim como a Alicia estava aqui, a filhinha da Alana do Timóteo. Tem hora que ela louva e cansa, aí senta. Aí ela estava sentando, observando os meninos, conversando. E um dia eu perguntei à igreja, Jesus um dia chegou na igreja, sentou ao lado do gasofilácio e ficou observando as pessoas, dando suas contribuições. Assim como a Alice estava observando os meninos na hora do louvor, conversando. E Jesus muitas vezes está observando você. E naquele momento, Jesus estava observando aquela senhora e disse para os seus discípulos, olha, aquela mulher colocou mais do que todos os outros. E aí ele explicou que o dinheiro não devia estar acima da nossa vida, a quantidade financeira das coisas. O que importa não é isso. Então ele começa a colocar a nossa vida em ordem, as nossas ideias em ordem, a nossa consciência em ordem. Sabe, quando a nossa vida está em ordem, segundo os valores de Deus, a gente encontra a nossa paz. A gente encontra a paz que o Senhor vem trazer. Porque o mundo ele traz aquela competitividade. Hoje, na minha juventude, você precisava apenas acabar o estudo no ensino médio, pronto, já arranjava emprego. Hoje em dia, está difícil. Você tem que acabar o ensino médio, tem que fazer uma graduação, tem que fazer uma pós-graduação, tem que trabalhar de manhã, de tarde e no terceiro turno à noite estudar continuamente para conseguir um bom lugar no mercado de trabalho. Não está fácil. O mundo ele impõe essas coisas, mas Deus diz, olha, calma. Não é assim que funcionam as coisas. Ele começa a tentar nos colocar a ordem dele. E aí ele vai mudando as coisas de lugar. Um dia desse, semana retrasada, eu estava no trabalho e a turma da logística chegou para a nossa equipe e disse, olha, vocês vão ter que se mudar. E aí ele nos levou para um outro lugar, para o outro lado do prédio. Eu tive que abrir chamados para mudar telefone, mudar computador, mudar de coisas, mudar as pessoas de lugar. E aí nós chegamos nesse novo lugar. E esse novo lugar tinha uns quadros antigos. Hoje em dia os quadros são todos quadros de canetinha, né? Aquele, não sei qual o material branco. Mas os quadros antigos eram os quadros chamados quadros flanelógrafos, não é isso? E aí você colava as coisas. Então, os quadros que estavam lá nesse novo lugar eram esses 2. E o meu amigo, assim que sentou ali, com ar-condicionado, esse quadro, muita poeira, em 2 dias ele já estava espirrando. Mudança de lugar, readaptação. E ele disse, Wesley, eu acho que isso aqui está cheio de poeira. E aí a gente foi ver mesmo, eu peguei lá, estava cheio de poeira, e a gente pediu para retirar aqueles quadros. E eu não estava lá quando a turma retirou, mas ele me disse, Wesley, quando tiraram dos 2 quadros, tinha muita poeira na parede, escondida atrás do quadro. E aí veio a turma da limpeza e fez um trabalho muito bom. E a partir desse momento, ele já não teve mais problema com poeira. Isso acontece espiritualmente na nossa vida. Jesus começa a fazer esse tipo de trabalho. Sabe, coisas que nos fazem mal, mas estão lá e a gente deixa lá. E aí, uma hora ele tira. Aí encontra mais poeira, encontra mais coisa ruim. E ele vem e limpa. Isso se a gente deixar, tá? Se a gente permitir. Se você pedir, se você buscar, se você chegar,
como a gente fez. Os caras não iam tirar se eu não pedisse. Eu tive que abrir um chamado, formalmente falar com eles, eles vieram. Jesus também, ele é educado. Ele não faz nada na nossa vida sem a gente pedir. Mas se você chegar e falar com ele, deixar, permitir que ele mude as coisas de lugar, ele vai mudar. E além disso, algumas coisas vão aparecer que você nem esperava. Quando ele estiver mudando coisas, hábitos que você nem imaginava que eram tão ruins para a sua vida. Pensamentos que eram tão nocivos. Sabe, coisas que faziam mal a você e a pessoa que estava ao seu lado, que você tanto ama. Fazia mal a todo um grupo que estava ao seu lado. Sabe, Deus faz isso. Ele retira os quadros e a sujeira e limpa. E a gente vai ficando melhor, e a gente vai melhorando, e a gente vai mudando. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a teoria das janelas quebradas. Eu não sei se eu já contei aqui na igreja. Quem já ouviu falar da teoria das janelas quebradas? Isso na segurança pública é muito conhecido. É um artigo de 1982. Ele diz assim, basicamente é simples. Se uma janela de um edifício for quebrada e logo não receber reparo, a tendência é que passem a arremessar pedras nas outras janelas e posteriormente passem a ocupar o edifício e destruí-lo. Entendeu? A coisa começa assim, um pouquinho quebrada. Aí a turma vai quebrando mais, vê que não tem dono, vai ocupando, e é assim que ocupa os edifícios, os equipamentos públicos. E outra coisa, outra exemplo, uma calçada no qual algum lixo está acumulado, um pouquinho lixo. Ao longo do tempo, mais lixo é acumulado, mais lixo. E no final das contas, as pessoas começam a deixar lá seus sacos de lixo, ali vira uma rampa, né, como diz aqui no Ceará. Né? E a gente tem um cuidado disso acontecer. Né? Isso aí acontecendo aqui, nessa esquininha aqui de frente à casa. A turma vai botando, colocando, e aí, legal, ali, é mais rápido, mais simples. E aí, é a teoria da janela quebrada. E isso foi em 1982, um artigo. Aí alguns cientistas começaram a questionar, porque não tinha base teórica nisso, era só algo empírico. Né? Aí eles fizeram experimentos. E um deles foi o seguinte, pegaram 2 carros sem placa, mas totalmente fechados, certo? Bem bonitinhos, sem placa. Aí colocaram um dos carros em um bairro popular nos Estados Unidos, é o Bronx, em New York, e outro carro eles colocaram em Palo Alto, um bairro rico da Califórnia. Certo? O que aconteceu? Em 24 horas, o carro do bairro Bronx estava completamente depenado. Já servia de playground para as crianças. Certo? Depois de uma semana, nada aconteceu no carro do bairro rico em Palo Alto. Mas foi uma questão só de timidez dos ladrões mais refinados. Porque o cientista foi lá e quebrou a janela do carro. Aí vem a história da teoria da janela quebrada. E aí ele continuou abandonado. Em pouco tempo, o carro ficou no mesmo estado do carro do outro bairro. Então não importa o bairro, importa o estado. Sabe? Alguém começa a desordem e a desordem tende a piorar. Você está entendendo isso? Mais tarde, uma pessoa lançou um livro. Conserte as janelas quebradas. Restaure a ordem e reduza o crime em sua comunidade. Isso, um artigo de 1996 sobre crimes e estratégias para diminuir o crime e conter o crime em comunidades, em lugares urbanos. Sabe, a desordem de um lugar ou de uma coisa contribuindo para o crime, certo? Então, 2 coisas a gente pode notar, que a desordem, ela sempre tende a piorar. E a segunda é que a desordem é um caminho para coisas piores que você nem imagina. Onde é que eu quero chegar? A gente está falando sobre a nossa casa,
sobre a ordem que Deus quer colocar na nossa casa. Sabe? A gente vê como é que é a capacidade destrutiva das pessoas. A palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. Sabe? Ele vem e quebra uma janela. E aí, a janela está quebrada. Aí vai quebrando mais e vai trazendo a desordem na sua vida, na minha vida. E você vai permitindo. É assim que acontece com o mundo. Ele vai entregando coisas, né? Coisas que por início são bonitas, né? Sabe? Álcool, mulheres, sabe? Propostas. Ah, é só isso. Sabe? Só esse dinheirinho que você vai ganhar. E aí quebram a janela na sua vida. E aí as coisas vão aumentando, e a desordem vai aumentando. E tem uma hora que aquilo que era tão legal, aquilo que estava, aquele discurso do mundo, né, tão belo, vira uma catástrofe na sua vida. É assim que acontece na vida dos políticos, que começam a levar o dinheiro público, e aí tem hora que descobrem. Sabe, é assim que acontece com pessoas que começam a vender os seus próprios corpos. No início todo mundo é legal, todo mundo acha tudo legal, mas no final, onde essas pessoas estão? No fim da vida. Você já pensou? Aquelas pessoas que, sabe, todas aquelas mulheres que nos anos 90 estavam se mostrando os seus corpos, onde elas estão hoje. Certo? Não vou citar nomes. A questão é que as janelas vão quebrando e as coisas vão aumentando. Eu quero trazer aqui um contexto espiritual. Queria que você abrisse Mateus 12, de 43 a 45. Para você dizer que aqui eu não venho só com teoria. Não, isso é só uma teoria do conhecimento humano. Queria só associar isso a uma questão espiritual. Estratégia de Satanás. Esse é o título que tem na minha Bíblia. 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei à minha casa de onde saí, que é a casa daquele que ele estava atormentando. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Você entende isso? A diferença desse texto para a teoria da janela quebrada é que o espírito imundo não esperou nem a janela ficar quebrada. Basta a casa estar desocupada. Você já percebeu isso? Se a casa estiver desocupada, ela está varrida, está bonitinha, está ornamentada, e beleza, vou chamar mais 7 aqui para a gente ocupar ela. É como se fosse essa casa aqui. A gente viaja, sai, o bandido vem e vê que está tranquilo, não tem ninguém, chama o grupo e vem aqui ocupar. Não é assim? É assim o mundo espiritual. Se a gente não ocupar a nossa casa com o Espírito Santo, a nossa casa será ocupada por outros espíritos, espíritos imundos. Porque o mundo é assim. E atrás do mundo existe o mundo espiritual. E a gente precisa se ligar que existe o mundo espiritual. E Jesus falou isso. Porque a gente não pode acreditar somente em Deus e não acreditar que existe o inimigo de Deus. E Jesus tentando revelar as coisas que os livros não revelam, sabedoria que vem do alto, ele colocou um pouco da lei de como funciona as coisas espirituais. Então não deixe a casa desocupada, sabe? Se a tua janela nem quebrada está, avalie quando estiver quebrada. Quando ele vê que você não se preocupa com a sua própria vida, e aí ele começa a te usar, e começa a tentar te destruir, porque ele veio para matar, roubar e destruir.
E o último estado torna-se pior do que o primeiro. Aí sim, parece muito com a teoria da desordem, porque a gente percebeu com esse estudo da janela quebrada que uma desordem sempre tende a piorar. E isso é muito parecido com o versículo 45, o último versículo. Diz: o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Aí eu não queria falar só sobre ordem. E, por último, eu gostaria de falar sobre limpeza. O Senhor só não coloca as coisas nos lugares certos, né? Ele só não tira os quadros, Ele limpa. Ele só não tira o tapete do lugar, Ele vê que embaixo do tapete tinha sujeira. Ele limpa. Sabe, Ele faz uma limpeza integral. A palavra de Deus diz em Salmo 51, diz: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Sabe, é uma limpeza integral, verdadeira. Malaquias 3:2 fala sobre o fogo do ourives e o sabão dos lavandeiros. Diz assim: porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Um sabão que lava de verdade. Algo que vem limpar a minha vida e a sua vida. E o fogo purifica. O fogo do ourives, se você já viu um ourives trabalhando, sabe, toda a impureza do metal sobe. E ali ele tira. Isso acontece. É o Senhor trabalhando na questão da pureza e a impureza da minha vida e da sua vida. Sabe? O que eu posso te dizer sobre a casa limpa é que o Senhor, Ele não deixa sujeira debaixo do tapete, sabe? Há algumas pessoas que têm as suas casas e tem pessoas que limpam as suas próprias casas e tem outras que pagam para outras pessoas prestarem esse serviço. A gente sabe que tem basicamente dois tipos de limpeza, o superficial e aquela limpeza profunda, né? Quando a gente está sem tempo, a gente começa só a limpar ali o que está em cima, superficial. Mas tem uma hora que a nossa casa precisa de uma limpeza profunda. Limpar lá em cima do guarda-roupa. Limpar, sabe, aqueles lugares que a gente não vê facilmente, aquela teia de aranha que está ali, que a gente não vê. Sabe, coisas que nos fazem mal. Né? Um dia desse, a nossa casa com a chuva, atrás do guarda-roupa da Julene começou a pegar mofo. E ela começou a espirrar, ficou ruim. A gente viu, era atrás do guarda-roupa. Então era um lugar quase que inacessível para a gente. E a gente tem que fazer uma limpeza profunda, um trabalho. O Senhor trabalha dessa forma, nessa limpeza, esse tipo de limpeza profunda. Quando Ele entra na minha casa, Ele entra na sua casa, Ele tira as coisas do lugar e limpa as coisas de verdade. E não deixa sujeira debaixo do tapete. Amém? O que seria a pureza e impureza? A palavra diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, nisso pensai. Filipenses. 1 Coríntios 6,18 diz assim: fugi da impureza. Em 1 Coríntios 6,13, Paulo fala: o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Sabe? Sabendo disso, o Senhor, Ele nos tira a impureza. Mas o mundo insiste em nos colocar impureza. Impureza é toda sorte de coisas que vêm do mundo. Sabe? Coisas que são listadas. Aqui, se eu for abrir em Romanos, se for abrir em Coríntios, ele vai falar sobre coisas ruins, coisas que você vê na sociedade. Sabe? Pessoas que matam, pessoas que roubam, pessoas que mentem, pessoas que adulteram. Tudo isso é impureza. E o Senhor, Ele quer tirar isso de mim e de você. E é esse trabalho que Ele faz quando Ele entra na nossa vida. É um dos trabalhos que Ele faz, tá? E essa limpeza que ele faz não é justamente somente pontual, quando a gente se converte, não. Aí vem uma grande questão, aí vem algo que talvez seja o mais importante, é que essa limpeza, meu irmão, é constante. Ou você limpa a sua casa de ano em ano? Será que a nossa casa não precisa de uma limpeza constante, não? Porque os ventos, olha, os ventos de agosto chegando. Julho
acabando, agosto chegando, ventos aumentando, a poeira da rua chegando. Nós mesmos chegamos da rua, levamos impureza para a nossa casa. Não é isso? Não precisa de um trabalho constante, não. Pois o Senhor, Ele trabalha essa limpeza constante na nossa vida. Mas a gente precisa deixar Ele trabalhar. A gente precisa convidar Ele para trabalhar. Existe um negócio chamado respiração espiritual. É quando você ora ao Senhor, você confessa os seus pecados, Ele vai e limpa, Ele perdoa. E isso você precisa fazer várias vezes, como se fosse uma respiração. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, esse que mora dentro de nós, ele nos convence dos pecados, nos convence dos nossos pecados. Sabe, no dia a dia, no corre-corre, algo às vezes acontece na minha vida, na sua vida, que você nem percebe. Mas o Espírito Santo vem e diz, sabe aquilo que aconteceu? Isso não é bom, não. Isso não agrada ao Senhor, não. Eu estou muito triste. O Espírito Santo, ele toca um alarme na minha vida e na sua vida. Sabe, ele nos convence do pecado. E a palavra de Deus, você não precisa abrir. Em Mateus 21, 12, 13. Jesus, quando chega em Jerusalém, ele chega num templo e vê um cenário que ele não gostou. Aí, esse trecho da palavra na minha Bíblia tem um título, A Purificação do Templo. E diz assim no Mateus 21, versículo 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, as transformais em covil de salteadores. É o Senhor trazendo a ordem, trazendo uma limpeza, restaurando aquela casa. Hoje, o templo de Deus sou eu, é você. E o Senhor quer restaurar. Nós precisamos deixar que o Senhor chegue e, se for preciso, que Ele derrube mesas, como Ele fez aqui. Derrubou mesas e cadeiras dos que vendiam pombas. Sabe? A gente precisa deixar o Senhor trabalhar na nossa vida. Fazer essa limpeza constante, essa purificação do templo. E o que é que acontece quando a gente deixa o Senhor trabalhar? Aí, se você for ver no versículo 14, o que é que aconteceu no templo? Aquele templo que as pessoas transformaram em covil de salteadores. Olha o versículo 14, o próximo versículo. No 13, Jesus estava brigando, estava limpando, realizando uma limpeza naquele lugar. No 14, ele diz assim, vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Aí começou um período de glorificação a Deus, um período de cura, um período de poder. Sabe, é isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida. Sabe, depois que Ele limpa, Ele te usa para fazer o bem, para dar vida. Sabe, o Espírito Santo te dá dons e você começa a abençoar pessoas. Aquele templo está purificado e ali será utilizado para a glória de Deus. E a palavra diz que o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Então, nosso templo, a nossa casa, o seu corpo, você é casa de Deus. E a palavra diz que o corpo, seu corpo, não é para a impureza, como diz o mundo, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Amém? O pessoal da multimídia vai deixar um cântico aqui. A casa é sua. E ele fala muito sobre o que nós falamos aqui essa noite. Eu queria que você orasse ao Senhor. E você pedisse e conversasse com Ele sobre coisas que Ele está fazendo e vai fazer na sua casa. Permissões que você precisa dar. Senhor Deus, não deixe a sujeira embaixo do meu tapete. Senhor Deus, sabe, existem lugares que a gente não deixa outros entrarem. Sabe aqueles lugares escondidos, onde precisa um tratamento, uma limpeza? O Senhor quer entrar lá, na sua casa, no seu coração. Coisas que as pessoas talvez nem saibam sobre a sua vida. Mas o Senhor entrando na sua casa, Ele começa a
trabalhar e entrar e pacientemente, amorosamente limpar o teu coração para a honra e a glória do Senhor. Amém?